Um, dois, três. Olá, está começando o Pauta Aberta desta quarta-feira, 28 de julho. Eu sou o Fabrício Binder e trago a partir de agora as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Beleza? Olá, está começando o Pauta Aberta dessa quarta-feira, 28 de julho. Eu sou o Fabrício Binder e trago a partir de agora as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Madrugada sem conquistas para o Brasil nas Olimpíadas e autoridades de Tóquio estão preocupadas com o aumento nos casos de Covid-19 da última semana. A capital japonesa registra número recorde de casos desde o começo da pandemia. 3 em cada 10 adolescentes que moram na Grande São Paulo já foram vítimas de violência doméstica. Os dados foram levantados nesta semana e mostram que as ruas e também as escolas estão ficando mais perigosas para os jovens. E mais, vamos falar do frio que não dá trégua. As temperaturas muito baixas podem complicar problemas de saúde. Fique atento. E no nosso quadro de saúde, confira os sintomas associados à tontura. Muita gente atribui o problema à labirintite, mas o especialista explica os motivos que podem provocar essas crises. Fique com a gente, o Pauta Aberta está no ar. A gente começa falando de Olimpíadas. A madrugada do 5º dia de competições não foi de grandes conquistas para nós, já que as expectativas de medalha na natação e no judô não se concretizaram. Nessa quarta-feira, a seleção masculina de futebol jogou contra a Arábia Saudita e ganhou por 3-1, com 2 gols de Richarlison. Outro gol foi de Matheus Cunha. Na próxima fase, o Brasil deve enfrentar o Egito. E no vôlei masculino, a seleção perdeu de 3-0 para o Comitê Olímpico Russo. Nós temos visto notícias sobre o alto número de pessoas que não voltam para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Em São Paulo, por exemplo, 218 mil pessoas que tomaram a primeira dose estão com a segunda dose do imunizante atrasada. Nessa semana, o Ministério da Saúde reforçou o alerta para a necessidade de comparecer à aplicação das 2 doses para ficar totalmente protegido contra o coronavírus. Na seringa, uma dose de imunizante e de esperança. O Brasil já ultrapassou a marca de 60% da população vacinada com a primeira dose contra a Covid-19. O governo federal contratou mais de 600 milhões de doses de vacinas que devem ser entregues até o fim do ano. E só no mês de agosto deve receber 63 milhões de imunizantes. Mas todo esse esforço só vai dar certo se quem recebeu a primeira dose voltar ao posto para tomar a segunda dose. O Ministério da Saúde lançou uma nova campanha para incentivar as pessoas a tomarem no tempo certo as 2 doses da vacina, o que vai garantir proteção à saúde. A Fernanda ficou meses em casa em isolamento, mas quando finalmente chegou a hora, não pensou 2 vezes, garantiu a imunização completa. Com a vacina que eu tomei, que foi primeira e segunda dose, eu voltei a trabalhar e voltei me sentindo completamente segura, porque eu sei que eu estou imunizada. A gente falou agora há pouco das Olimpíadas. Um dado preocupante está pondo as autoridades de saúde de Tóquio em alerta. É que nas últimas 24 horas, a capital japonesa registrou 2.848 novos casos de Covid-19. Esse é recorde diário de novos casos desde o começo da pandemia.
A capital japonesa nunca registrou tantos casos de Covid como agora. Dados oficiais mostram que nas últimas 24 horas foram 2.848 novos casos. Até então, o maior registro tinha sido em janeiro, com 2.520 no dia 7. As autoridades do Japão não souberam explicar esse aumento de casos, já que o país não recebe torcida para os Jogos Olímpicos. Todos os locais de provas têm restrições de público. Os mesmos dados oficiais mostram que dos 153 casos de internamento, 74 são de estrangeiros. 19 são atletas ou fazem parte de comitês olímpicos. Na lista, há inclusive uma dupla masculina de vôlei de praia da República Tcheca. Eles confirmaram positivo para a Covid e perderam a primeira disputa por WO e acabaram eliminados da competição. E com o avanço da vacinação do público jovem no Brasil, autoridades de saúde têm buscado estratégias para adaptar os horários da vacinação à disponibilidade dessa parcela da população, que é a mais economicamente ativa. Veja. A vacinação começa sempre às 8 da manhã. No entanto, tem muita gente que acaba madrugando na fila. Na maioria das vezes, por medo de que as doses acabem. O motivo foi diferente para o Adilson, de 26 anos, faixa etária contemplada neste momento da campanha. Ele chegou por volta das 5 da manhã no Centro Cultural para se vacinar. Vim direto do serviço, vim para cá. Aí eu cheguei umas 5h40. Já o Bruno, que também tem 26 anos, hoje chegará atrasado no serviço. Mas pelo menos está com a primeira proteção contra a Covid-19 garantida. Vou direto para o serviço agora. Perdi meia horinha, mas o patrão vai entender. É por uma boa causa? É por uma boa causa. Entre os primeiros da fila estava o Celso. Ele tem 53 anos. Já deveria ter sido vacinado há algum tempo. Mas por causa exatamente do horário de trabalho, não tinha sido possível ainda. Hoje, não teve jeito. Seu Celso, chegou 5h40 da manhã, por que tão cedo? Passei o primeiro para não perder muito tempo, né? Porque chegando cedo, você já vai ser atendido rapidamente para voltar para o serviço, né? Apesar de algumas pessoas terem optado por chegar mais cedo, a vigilância epidemiológica garante que o tempo de espera fora e dentro dos pontos de vacinação está de acordo com o previsto. Pelos cálculos que a gente tem feito, cerca de 40 minutos a pessoa já está vacinada. É claro que durante o dia, né, existem os períodos de maior movimento, principalmente no horário de almoço, que é onde a nossa equipe também precisa se revezar e, coincidentemente, as pessoas acabam saindo do trabalho e procurando a vacinação. Mas, de uma forma geral, cerca de 40 minutos, no máximo 1 hora, todas as pessoas são atendidas. Sabe-se que o número de pessoas que fazem parte das faixas etárias mais jovens é grande. Inclusive, é o público considerado mais economicamente ativo. Sendo assim, a vigilância epidemiológica está buscando estratégias para incentivar que eles também procurem a vacinação sem ter prejuízos no trabalho, ficando, por exemplo, presos por muito tempo em longas filas. Nós começamos ontem a estratégia de vacinação dentro das empresas, tá? Então a gente começou da empresa com maior quantidade de profissionais, né, atuando, e a gente vai indo para as outras assim que terminar. Essa é uma grande estratégia, então só ontem em uma empresa a gente vacinou mais de 700 pessoas, ou seja, são 700 pessoas a menos no ponto de vacinação. Além disso, como a gente percebeu um aumento no horário do almoço, a gente optou por todos os dias ter um ponto de vacinação até às 19 horas. O que ajuda também o pessoal que sai do trabalho um pouquinho mais tarde e consegue procurar a vacinação. Dados apontam que 3 em cada 10 adolescentes da Grande São Paulo foram vítimas de violência doméstica. Esse número é ainda maior quando falamos da violência dentro das escolas e nas ruas da capital paulista. O levantamento foi divulgado essa semana pelo Comitê Paulista pela Prevenção de Homicídios na Adolescência. Veja na reportagem. Moradora de um bairro periférico da capital paulista, esta jovem foi vítima de agressões do padrasto dentro da própria casa quando era mais nova. Ela e a mãe recorreram ao conselho tutelar. Eles demoraram 3 anos para chamar para um atendimento de psicólogo, então essa demora poderia ter causado alguma coisa bem pior na minha vida ou
dos meus irmãos, da minha mãe também. A violência doméstica foi relatada por 3 em cada 10 adolescentes moradores da Grande São Paulo que participaram da pesquisa. 8 entre 10 viram pelo menos uma situação de violência contra adolescentes na escola, 3 em cada 10 nos serviços de saúde e 1 em cada 10 nos serviços de assistência social. A relação com agentes de segurança pública chamou a atenção dos pesquisadores. 40% dos entrevistados já foram abordados pela polícia. Muitas vezes por serem jovens negros moradores da periferia, assim, não tinha nenhum cenário que fizesse com que eles fossem suspeitos de qualquer coisa. Tem uma questão de racismo presente fortemente na nossa sociedade e que transparece na hora que a gente vai olhar todos os indicadores sociais. A violência no cotidiano de jovens e adolescentes pode chegar ao extremo. 1 em cada 5 entrevistados revelou ter perdido alguém próximo de até 19 anos, vítima de homicídio. Os números são mais preocupantes no caso dos adolescentes negros. Isso é bem importante porque ele tem que ser um norteador de todas as nossas políticas de prevenção. A gente precisa falar de uma política antirracista, de uma política de igualdade de gênero, de uma política de combate à LGBTfobia, se a gente quiser falar de prevenção da violência. Que as pessoas costumam fechar muito os olhos para essas coisas. Finge que não enxerga ou que não conhece. E depois, quando dá uma coisa pior, aí fica com... Ai, nossa, eu poderia ter ajudado, eu poderia ter feito isso. Quando era para ter feito, não fez nada. Agora vamos ao nosso giro de notícias por todo o Brasil com o jornalista Ricardo Vilches, do Evangelizar Informa. Um pedaço de fêmur de um dinossauro foi encontrado enterrado a 20 metros da superfície em Marília, interior paulista. A descoberta foi feita durante obra de uma rodovia. Paleontólogos informaram que a peça pode ter 60 milhões de anos. A região abriga um museu com as descobertas de fósseis. Ele obrigou a paralisação temporária das obras. Um papagaio precisou ser resgatado de uma árvore em Vitória, no Espírito Santo. A ave foi atraída por frutas e pedestres foram alertados pelo próprio papagaio. Ele gritava socorro, sério, e o serviço municipal foi acionado. O Ministério Público do Ceará abriu investigação para apurar 2 fatos: a demolição do Casarão dos Gondim, que estava em processo de tombamento público, e o desabamento de parte da estrutura do farol do Macuripe. O casarão iria completar 110 anos de construção e o farol é um patrimônio histórico do estado do Ceará. A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes decidiu interditar um trecho da praia onde 2 surfistas foram atacados por tubarões no intervalo de 2 semanas. Um deles morreu. A interdição é por prazo indeterminado e serve para uma área de 1,5 km na praia da Igrejinha da Piedade. E agora vamos ver como está o clima em todo o Brasil nesta quarta-feira. O destaque, é claro, é o frio. Confira agora na previsão do tempo. As imagens de satélite desta terça-feira mostram que a frente fria continua seu avanço pela região sul do Brasil e deixa o céu carregado entre Santa Catarina e o Paraná. Nesta quarta-feira, o sistema alcança o estado de São Paulo, deixa o tempo nublado, com chuva a qualquer hora. Até o fim do dia, chove também no sul de Minas e no Rio de Janeiro, além de algumas áreas do leste de Mato Grosso do Sul. Continua a chover nas áreas mais ao norte do país e também ao longo da costa do Nordeste. Na região sul do Brasil, ainda teremos a presença de umidade, que, combinada com uma temperatura muito baixa, vai favorecer a condição de queda de neve na Serra Gaúcha, Catarinense, Planalto do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, até mesmo em alguns pontos do sul do Paraná. Os termômetros facilmente estarão abaixo de 0 entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná, além das áreas mais próximas ao Uruguai. Em Porto Alegre, pode gear. A mínima prevista é de 4 graus e a máxima não vai passar dos 12 graus. No Rio de Janeiro, o tempo muda, vai chover e a máxima não passa dos 24 graus. Em Manaus, mesmo com a chuva, a máxima alcança os 31 graus. E a nossa produção conversou com um meteorologista que explicou o porquê deste frio, que até dá trégua, mas volta pior a cada semana. Veja só. Esta última semana de julho será para marcar, de fato, o inverno deste ano. A onda de frio que começou a chegar ontem no sul será a mais intensa e duradoura desta época.
Segundo o meteorologista Fábio Luengo, da Climatempo, a geada irá atingir os 3 estados do sul, mais Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Tem previsão de neve na Serra Catarinense. Isso acontece por causa de uma combinação de massas de ar gelado. Uma chega e outra sai, praticamente ao mesmo tempo. E logo atrás da frente fria vem uma outra intensa massa de ar frio que vai derrubar as temperaturas em grande parte do Brasil. Até o final da semana, este ar frio consegue também derrubar as temperaturas, além da região sul-sudeste, em grande parte do centro-oeste, incluindo Mato Grosso, Rondônia e Acre. Quando essa massa de ar frio chega até a região norte do Brasil, é conhecido como friagem. Diversas cidades do centro-sul brasileiro podem ter a menor temperatura do ano nesta semana, principalmente entre quinta e sexta-feira. Vale ressaltar que essa frente fria, essa massa de ar frio, deve ser a mais intensa do ano de 2021 e algumas cidades até podem registrar um recorde um pouco mais histórico, como a menor temperatura dos últimos anos. Na Serra Catarinense, em especial Urupema, São Joaquim, Urubici e Bom Jardim da Serra, que costumam ser bastante frias, não se descartam temperaturas entre -8 e -10 graus, com sensação térmica ainda mais baixa, mas não tem como afirmar que vai ser a maior onda de frio do século. Tem quem goste, mas tem também quem sofra com esse tempo. O inverno está atrelado a uma série de problemas de saúde que se agravam nas baixas temperaturas. Confira na reportagem. Quando o inverno chega, o corpo logo sente. E não é difícil encontrar pessoas que sofrem com o frio. Passo mal, meu nariz começa a correr água e a garganta começa a doer. E esse relato é comum nesta época. Por causa das baixas temperaturas, sair de casa só se for cheio de blusas, luvas e gorros, deixando o mínimo necessário da pele para fora. Mas ainda assim, a pele resseca. E este não é o único problema dermatológico causado pelo frio. A gente tem um inverno que é frio e muito seco. Então, essa baixa umidade relativa do ar, que é o que piora muito as condições da pele. Além disso, existem alguns hábitos que a gente tem, que são os banhos muito quentes, os banhos demorados, o uso de buchas e etc., que pioram as condições da pele. Outro fator que complica nos dias mais frios é a higienização, tão necessária durante a pandemia. O excesso da lavagem das mãos, o uso excessivo do álcool gel associado a esse frio intenso que a gente tem, essa baixa umidade relativa do ar, está piorando os casos de eczema nas mãos também. Além dos problemas de pele, o movimento nos hospitais nesta época do ano aumenta de 70% a 80% por causa de outros motivos, as doenças respiratórias e cardiológicas. Quem mais sofre são as crianças e os idosos, que têm um sistema imunológico mais frágil e representa a maioria dos atendimentos. O clima seco também deixa o ar com maior número de partículas. Você acaba inalando isso, acabando irritando as suas mucosas e desenvolvendo doenças alérgicas, como a rinite, bronquite, asma. A boa notícia é que é possível prevenir tanto as doenças dermatológicas como as respiratórias. A orientação geral sempre é manter o ambiente umidificado, o ambiente aquecido, usar roupas adequadas, porque se você não passa frio, você não está sentindo frio, significa que o seu organismo não está gastando energia para te aquecer e sobra energia para ele te defender contra os agentes, sejam eles infecciosos ou os alérgicos. A gente tem que passar protetor solar de acordo com o tom da pele, né? Desde as pessoas mais claras, fatores um pouco mais altos, as pessoas mais morenas, fatores mais baixos, mas tem que passar, porque além disso, eles ainda protegem do vento. Dica que a dona Laís até já coloca em prática. Minha filha, tem que ir pro hidratante, né? A gente continua falando de saúde. Você já teve a sensação de que tudo está girando ou já sentiu um mal súbito ao se levantar muito rápido? Hoje, na nossa coluna de saúde, vamos entender o que pode provocar a tontura. Confira. Você tem episódios e sintomas de tontura, aquela sensação fica roda tudo, ou roda você, ou você fica meio mareado, parece que está num barco, ou está pisando e parece que está pisando em nuvens? Você sente tontura? E olha o que eu falei para você, sente tontura, não é que sente labirintite, que pode ser labirintite ou não. Vou te contar não somente essa, como outras causas também. A causa mais comum é a síndrome vasovagal.
que é quando abaixa a tua pressão repentinamente. É muito comum o paciente ter isso com frequência, geralmente mais jovens, adolescentes, pode acontecer, principalmente à base de estresse. Ou você fazer uma apresentação na frente de todo mundo, ou então está sob estresse para fazer uma prova, ou então também a fazer um exercício muito pesado que só baixou tua pressão, ou está muito quente, está muita gente num lugar só, você fica ansioso por isso. Quais são os sintomas? Parece que você vai desmaiar, pode provocar tontura, você fica frio, pode ter sudorese, o coração bate mais rápido e você pode cair, isso é bem perigoso. Então é importante, se você tiver esses sintomas com frequência, procurar um cardiologista para ele avaliar para você. O que você tem que fazer nesse momento? Ficar mais calmo, sentado, se possível deite, eleve as pernas em relação à cabeça, então se possível deite e alguém segura as tuas pernas para cima para o sangue que ficou na perna ir para a região da cabeça e você voltar ao normal. Se possível também dê água para essa pessoa e um pouquinho de sal se você mediu a pressão está muito baixa também. Outra situação é uma infecção de ouvido, que é otite média aguda, geralmente após uma infecção nasal, se tiver uma sinusite, uma gripe, a secreção do nariz pode ir para o ouvido e dar essa infecção e dá tontura também. Um trauma, você bateu a cabeça ou alguém bateu no teu ouvido, pode ser até um tapa, pode provocar tontura também. A alimentação também pode provocar tontura. Se você exagerou muito alimentações muito gordurosas, com fritura, muito açúcar, muita cafeína, que inclui café, chimarrão, chá preto, chá mate, chá verde, pode provocar tontura também. Então fica uma dica, se você sofre com tontura, independente se é labirintite ou não, vou falar daqui a pouquinho, tem que cortar esses alimentos, tá bom? Importante também, outra coisa que a gente vê, o emocional. Quanto mais ansioso, mais nervoso, mais triste, mais tenso, tem mais chance de provocar tontura. Outra situação, você ficar muito tempo sem se alimentar. Tem que se alimentar a cada 3, 4 horas. Lembra daquela frase? Saco vazio, não para em pé também. E se você também tomar muito líquido, isso abaixa a pressão também. E agora, labirintite? Pode ser? Olha, o termo correto é uma labirintopatia. Então aqui é o ouvido, ó. Aqui é a orelha, o canal do ouvido, o tímpano, aqui é a cóclea, aqui é o canal semicircular, que são 3. Eles vão direcionar para nós em várias situações. Se você observa que você vira a cabeça para cá, já dá tontura, vira para lá, não acontece, ou seja, só daquele lado, um médico otorrino especializado em otoneurologia, ele pode fazer uns exercícios no próprio consultório e você sair de lá melhor também, só porque umas pedrinhas que estavam nessa região saíram do lugar e ele vai colocar no lugar para você também. Outra situação também é uma inflamação no labirinto, daí sim chama-se labirintite, tá bom? O médico pode fazer uma medicação para você o quê? Que diminua o náusea, o enjoo, que está muito comum, e também diminui um pouco a sensibilidade do teu labirinto. Dependendo da medicação, você pode ficar muito tempo mais sedado, mais calmo. É importante você procurar então quem? Um médico clínico geral ou especificamente um otorrino que trabalha com otoneurologia. Existem segmentos na área do otorrino e esse é o que faz a avaliação para você. Pode ser feito um exame de audição, esse exame que o médico vai ver a tua postura, a tua sensação de tontura na região e também vai fazer um exame para confirmar se é labirintopatia. E lembrando também, problemas cardíacos e problemas neurológicos podem provocar tontura também. Não fique sofrendo com tontura, procure o teu médico de confiança para fazer a avaliação. Até o próximo vídeo. Boa dica, hein? E se a tontura persistir, procure o seu médico. Agora vamos ao noticiário internacional. Nos Estados Unidos, uma tempestade de areia provocou um enorme engavetamento no estado de Utah. 8 pessoas morreram no acidente. A patrulha rodoviária de Utah informou que os ventos fortes criaram uma tempestade de areia que prejudicou a visibilidade. Segundo especialistas americanos, a zona oeste do país tem enfrentado graves condições de seca que têm sido associadas à crise climática, o que torna a ocorrência de tempestades de areia mais provável. A consequência dessa tempestade de areia foi uma série de acidentes com cerca de 20 veículos envolvidos. O total de pessoas que perderam as vidas ainda pode aumentar, já que pelo menos 10 pessoas foram transportadas para hospitais com ferimentos graves. E tem mais. Um temporal deixou uma cidade americana debaixo d'água em poucos minutos. Foram precisos apenas 20 minutos de chuva para a cidade americana de Cedar City, em Utah, ficar completamente submersa. Foram precisos apenas 20 minutos de chuva para a cidade americana de Cedar City, em Utah, ficar assim, completamente submersa. Casas foram completamente inundadas e quem foi pego de surpresa na estrada acabou com o carro boiando.
A cidade declarou estado de enchente relâmpago. Embora a chuva tenha dado uma trégua hoje, a previsão para a região é de mais precipitações entre quinta-feira e domingo. Pauta Aberta está terminando. Nós temos um novo encontro marcado amanhã, logo depois do Divina Receita com Olga Bongiovanni. Até lá!